aqui é a Mariana Mortani do blog magialiterária.net. O que vocês acham da gente juntar esportes e livros? As Olimpíadas, a Rio 2016, já começou na quarta-feira, mas hoje é o dia da cerimônia de abertura. E aí eu pensei, por que não juntar as Olimpíadas, fazer uma tag para livros? Então eu comecei a fazer anotações. Eu peguei e pensei assim, vou fazer só sobre esportes. E aí eu ficava assim, não, mas e esse? O que eu falo sobre esse? Será que essa pergunta tá certa? Depois eu pensei, vou fazer sobre países. Só que aí as características que eu acho de alguns países, ou que eu sei de pessoas que moram lá, não são características gerais. Então eu fiquei, poxa, o que eu faço? E aí eu pensei, vou pegar características das Olimpíadas em si, como medalhas, como a cerimônia de abertura e tudo mais. Aí eu comecei a fazer anotações, vim pro YouTube ver alguns vídeos e aí apareceu para mim Olimpíadas 2016 Book Tag. Aí eu pensei, não é possível, alguém teve a minha ideia. E sim, a Jaqueline do Estante Alada já tinha feito uma tag, ela criou a tag nessa semana e eu gostei muito das perguntas dela. E aí eu resolvi fazer a tag dela e fazer algumas adaptações, porque algumas coisas eu queria acrescentar, aquela que fala demais, e algumas outras coisas eu mantive. Então aqui na descrição vocês podem conferir todas as perguntas dessa tag que eu estou fazendo, mas se vocês quiserem conferir a tag que a Jaqueline fez, a tag original, vocês têm também um link na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Cerimônia de abertura, um livro com capa bonita. Eu vou escolher o Diário de Anne Frank, essa edição especial, porque eu amo essa capa, gente. Tem como não amar essa capa? Não tem, né? Quem me deu esse livro de aniversário no ano passado foi a Paty, do Delírios e Livros. É um dos meus livros favoritos, assim, da minha estante. Eu sempre olho pra essa edição e amo essa edição. Eu reli o livro, fiz resenha pra vocês. Eu sou só elogio, gente. País Sede, o seu livro de literatura nacional favorito. Eu escolhi O Alquimista, do Paulo Coelho, apesar de ter ficado em dúvida entre O Alquimista e o Aleph. Então fica esses dois livros, tem resenha desse aqui no canal, não deixem de conferir. Seleção masculina, seu personagem masculino favorito. Gente, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Sempre tem alguma tag, alguma pergunta que é o seu personagem favorito, ou que você gostaria de conhecer e tal. E eu sempre respondo, para homens, Harry Potter ou Querido John. Então, pra não ficar repetitiva, pra gente inovar o negócio, né? Eu vou escolher o 4 da série Divergente. Estamos aqui com o livro dele. E aí fica o 4 porque eu gosto muito dele, ele tá entre os meus personagens favoritos, mas sempre que perguntam favorito, eu sempre falo ou John ou Harry Potter. E aí, pela primeira vez, temos um personagem novo. Seleção feminina. Sua personagem feminina favorita. Pra inovar de novo, porque eu sempre falo Hermione, né? Eu vou escolher a Annabelle, de Uma Mulher Livre. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal, vocês já sabem que eu sou só elogios pra ele. Ela vai enfrentar várias barreiras, vai enfrentar várias coisas pra se sentir realmente uma mulher livre e pra ser quem ela realmente quer ser. Eu já falei pra vocês aqui que foi um dos meus livros favoritos do ano, sem dúvidas. E eu não vou falar muito pra vocês irem lá conferir a resenha. Delegação Estrangeira, um dos seus livros de autor estrangeiro favorito. Dessa vez eu vou escolher o Rochinol, da Christine Hanna, porque eu acho que eu nunca falei sobre ele aqui no canal. Não, eu falei no vídeo de melhores leituras, mas eu fiquei olhando quais livros eu não tinha falado ainda em tags, quais livros que eu não tinha mencionado pra vocês. Esse livro traz grandes guerras, traz a narrativa incrível da Christine Hanna, então eu acho que ele merecia aparecer aqui pra vocês saberem que ele existe e que ele merece ser lido. Maratona, um livro que você só leu porque colocou numa maratona ou em um desafio. Eu escolhi Dias Perfeitos, do Rafael Montes, porque eu coloquei ele na maratona literária de inverno desse ano, mas como eu já falei pra vocês, eu pausei a minha maratona literária de inverno por motivos de Orphan Black. Já falei sobre a série aqui pra vocês, eu tive que gravar um vídeo falando sobre a série e sobre os HQs, e aí a série acabou com um mês das minhas férias e eu parei a maratona literária de inverno nesse livro, que já estava na minha estante há muito tempo. Eu fui no lançamento do autor, o meu livro está autografado, daí eu li durante a maratona, ou durante esse curto período de maratona pra mim, porque eu parei. Mas eu só li mesmo porque eu coloquei na maratona, porque eu sempre dizia que ia ler, eu era doida pra ler e nunca lia. Medalhas. Medalha de Ouro, um livro que foi excepcional. Mais uma vez eu tentei não repetir livros aqui, porque senão, né, eu sempre vou falar os favoritos. Então eu vou escolher As Gêmeas de Gelo,
comigo, porque foi um livro que eu fiquei assim, sabe, até tarde lendo, e tem umas imagens no meio da leitura que te fazem pensar várias coisas, você fica com medo até da sombra, você fica pensando que a sombra faz parte da história que saiu pra vir te assustar. É um livro de terror, exatamente, é um thriller psicológico, um dos meus gêneros favoritos. Eu falei sobre meus 5 livros favoritos do gênero em um outro vídeo aqui no canal, e quando eu postei na semana seguinte, eu li esse e eu falei, eu não devia ter gravado esse vídeo antes, porque esse daqui precisava estar no vídeo. Como não estava, eu tô tirando um atraso, tô me redimindo com o livro agora nessa tag, dizendo que ele é excepcional. Na resenha, na verdade, eu coloquei 4,5 estrelas, mas eu falei que era 5 estrelas, que era um dos meus favoritos, mas que 4,5 era só por uma questão de que eu achei que o autor não deixou explícito o que realmente era. Eu achei que as pessoas não estavam gostando da história pela forma como o autor contou esse final. Então eu dei 4,5 por isso, mas pra mim ele foi excepcional, incrível, incrível, incrível. Medalha de Prata, um livro que faltou pouco para ser excepcional. Eu escolhi Corte de Espinhos e Rosas, na verdade, porque eu queria falar sobre a capa dele já, aquelas. E aí eu falei, não, quero falar sobre ele, e aí veio Medalhas, aí eu falei, tá, ele foi excepcional, mas Gêmeas de Gelo ainda foi ainda mais, apesar de que eu dei 5 pra esse, dei 4,5 pro outro, mas vocês entenderam, né, que o 4,5 foi por causa da maneira como o autor contou o final. E esse aqui eu resolvi dar Medalha de Prata também, porque eu nunca falei sobre ele aqui, e foi um livro que, assim, que eu sentei e falei, vou ler só um capítulo pra mim começar a ler amanhã, e não, passei a noite lendo e ainda me atrasei pra faculdade. Medalha de Bronze, um livro que não foi excepcional, mas merece ser lembrado. Aí eu vou roubar um pouquinho aqui, por quê? Medalha de Bronze, como tá escrito, né, que não foi excepcional, que merece ser lembrado. Este livro aqui, que na verdade é um conto, mas que foi lançado como livro, eu já falei sobre ele aqui no canal, e eu fiquei muito triste porque as pessoas não estão interessadas nesse conto, as pessoas não querem ler, quando leem às vezes ficam, ai, o que tá acontecendo? Eu, gente, por favor, leiam, abram a visão de vocês pra esse livro, como incrível esse conto é. Eu falei sobre ele direitinho na resenha, vão lá conferir se vocês estiverem interessados, eu espero que vocês vão lá conferir, sério, porque merece ser lido. E eu dei 5 estrelas pra ele, mas se eu fosse comparar com as Gêmeas de Gelo e com o Corte de Espinhos e Rosas, ele não foi da maneira, né, como os outros foram, até porque é um conto, é curto e é aquela coisa meio que de momento, né, você fica, ai, nossa, foi isso, e depois você passa pro livro e tem uma coisa mais duradoura. Ele foi 5 estrelas pra mim, mas eu achei que ele merece bronze. Apesar de que aqui tá dizendo que não é excepcional, ah, gente, serve, né? Tem tanta gente que nem medalha ganha, né? Então, é esse que eu escolhi. Por último, Somos Todos Campeões. Eu preciso taguear 5 pessoas. Mas como 2 desses canais que eu vou taguear tem 2 pessoas, então eu vou mencionar 4 canais, tá bom? Primeiro, o Elefante Literário, que é da Carol e do Norberto. Segundo, Gêmeas Escritoras, que é da Mônica e da Monique Esperandio. Se Livrando, do Renan Rocha. E Kabuki TV, da Karine Leôncio. Então, eu indico pra esses 4 canais e pra essas 6 pessoas, mas todo mundo está convidado a participar. E não se esqueçam de voltar aqui pra me dizer o que vocês fizeram, porque eu vou adorar conferir as respostas de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos, ativem as notificações para saber sempre que um vídeo novo for ao ar e deixem seu like pra saber que vocês gostaram, tá bom? Um beijo e até a próxima!